Então, agora são 8h54, é hora da coluna Sem Dó, com o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, que participa sempre aqui da nossa programação na TMC 360, também está no link TMC toda terça, quinta e sexta. Então, se você não conseguir acompanhar o Pondé de manhã, tem Pondé de tarde, mas tem uma coisa que é sempre acontece quando o Pondé chega. Ele chega sem dó. E hoje Pondé tá sem dó, tá ao vivo e tá sem dó de quê, Pondé? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rodrigo, Joana, todos. Bom dia, é um prazer sempre estar aqui. Sem dó do quê? Sem dó de quem pensa que a democracia seja um regime em que o centro não é o procedimento de quem manda, ou seja, decidir quem manda. Muita gente pensa que a democracia é caracterizada por da liberdade, da igualdade, melhoria de condições sociais, isso tudo está no pacote. Mas segundo um economista e cientista político bem importante chamado Schumpeter, um cara famoso, né, do século XX, o que define a democracia é o fato dela realizar uma competição por votos, que a gente chama de eleição. E quem vence essa competição por votos, manda. Portanto, segundo ele, essa é uma definição super estudada, alguns chamam de minimalista, porque ela é muito enxuta, né? Ela é muito simples. É assim, olha, faz competição por votos, quem ganha manda. Todo o resto que caracteriza a democracia é importante, mas é isso que significa que uma sociedade é democrática. Não é por hereditariedade, não é porque Deus quer. Não, é simplesmente a população votando mais em A ou em B. E aí, quem tem mais voto, manda. A conclusão disso daí, são enormes, mas uma coisa que eu queria pontuar aqui é que, veja bem, se você está concorrendo numa competição para vencer, e isso vai fazer com que você mande, você, seu grupo, seu partido, é evidente que há riscos de conflito de interesses. Né? Que conflito de interesses é esse? A ideia de que você deve se manter virtuoso, honesto, só dizer a verdade, né? Só buscar padrões muito altos de ética e comportamento, quando na realidade você precisa ganhar a eleição, você precisa ganhar a competição. Portanto, há uma pressão sobre os políticos profissionais, que com melhor eles são em ganhar a eleição, mais profissionais eles são. E normalmente nós mortais não entendemos isso. O que está em jogo numa eleição é ganhar votos. E para ganhar votos, vale quase tudo. Pondé, pressão por voto significa então que o critério para um político se desempenhar bem não é ser um bom governante, ser um bom administrador, é ser bom de campanha? Essa é uma das consequências dessa definição. Veja bem que é uma definição largamente utilizada e refletida, tá? Essa é uma das consequências. É que na partida de tudo está em ele ser bom de urna, como a gente fala aqui no Brasil. Uhum. Ele ser capaz de convencer os eleitores. É claro que também faz parte a expectativa de que haja um bom governo, que se realize as promessas, certo? É claro que isso faz parte das expectativas, mas de partida o que define a democracia é que você tenha essa competição e que o sujeito seja bom de competição e bom de urna. Senão, ele não ganha eleição e não importa o que ele pensa, ou o que ele quer, ou o que ele irá fazer. Bom dia, bem rapidinho, que a gente está aqui com o nosso tempo apertado. Você falando assim de política, queria trazer um pouquinho para a nossa realidade também. Ontem eu estava assistindo uma aula que eu estou fazendo pós-graduação, é aula de neuromarketing. Então, como é que a gente consegue captar a atenção das pessoas, né? As pessoas não têm uma atenção tão racional assim. Você tem que saber a forma de captar a atenção das pessoas e passa muito por isso, né? A performance. Não é só na política. Na política a gente às vezes não se atenta porque a gente acha que supostamente os políticos estão lá para servir a democracia, a população. A gente ainda tem isso como base, mas é tudo muito marketing. E isso agora foi muito para a nossa sociedade, né, Pondé? A gente está performando o tempo inteiro e o mercado pede que as pessoas performem cada vez mais, que pareçam. Tem essa pressão também para as pessoas comuns. Total, Joana, total. Inclusive,
é fonte de ansiedade. Quando você estuda causas sociais de ansiedade, uma das primeiras é justamente essa demanda de performar. Tanto que a gente usa esse verbo, né? Fulano performa bem, ela performa muito bem. Então, essa pressão pelos resultados, todo mundo tem que estar feliz, tem que passar uma imagem de sucesso, de que está bem, de que está dando conta de tudo. Isso está na política, mas isso está no nosso dia a dia. Por isso que o marketing, né, que é um tipo de ciências sociais aplicada, o marketing hoje é um dos vínculos fundamentais das relações sociais. Você tem que se vender, redes sociais é marketing digital, você tem que ter sempre alguma coisa a oferecer para que acreditem que você somará ali onde você estiver, né? No afeto, no amor, na família, no trabalho, nos estudos. E aí, quando você parte para identificar, digamos assim, certos marcadores ditos científicos das neurociências, daí você chega à ideia de como manipular melhor, de como organizar melhor essa pressão sobre as pessoas. Pondé, isso é absolutamente verdade. Antes de deixar você embora, se você Diga. me permite, eu queria voltar ao tema da sua coluna de hoje, que é fundamental, interessantíssimo, a ideia de que quem vence a competição por votos manda. Nós estamos vendo uma batalha violenta em Brasília entre poder legislativo e poder executivo. Como é que fica, nesse caso brasileiro, essa máxima que você trouxe aí do século XX, de quem vence a competição por votos manda? Está acontecendo exatamente assim em Brasília hoje? Isso inclusive, você citou legislativo, executivo, judiciário, inclusive se a gente pensar exatamente na questão do Messias indicado ao STF, a passagem pelo Senado, a briga do presidente do Senado com o executivo, a gente vê esse problema não do ponto de vista do eleitor direto, mas do ponto de vista dos representantes. Então, se o Senado e se o presidente do Senado resolve inviabilizar a candidatura do Messias escolhido pelo Lula, ele vai fazer isso levando em conta o quê? Realizando o quê? Uma competição por votos interna ao Senado. Se ele conseguir somar votos contra o indicado pelo Executivo, ele vai derrubar a indicação do Executivo, que vai ser uma coisa um tanto nova, né? Se a gente pensar assim na história da relação entre indicados ao STF e o Senado, mas vai ser um caso como esse, não levando-se em conta, digamos assim, a panela geral da sociedade, onde estão os eleitores, mas sim os seus representantes, que foram bons de urna, certo? Uhum. Foram eleitos. Eles são bons dentro da estrutura representativa, no caso do Senado, e, portanto, o presidente ele pode chegar ao ponto de inviabilizar uma candidatura ao STF do chefe do Executivo. E aí a gente tem, de novo, o mesmo procedimento. Se ele for votos dentro do Senado, ele consegue barrar. E, na realidade, a gente sabe que por detrás disso está todo um jogo de interesses de verba, de emendas, de jogo para cá, jogo para lá. Essa é a política como ela é e não como a gente esperava que fosse. Eu queria que você voltasse um dia com esse assunto, Pondé, para você analisar se afinal se você concorda com isso, que esse sistema é eficiente ou não. Mas a gente não vai ter tempo hoje. Se você quiser voltar com o assunto, adoraria. Muito importante, fundamental essa reflexão. Vamos voltar, né? Obrigado, Pondé. Tá bom. Obrigado a vocês. Bom final de semana. Você também. Bom fim de Tchau, semana. tchau. Bom trabalho.